Os ingredientes utilizados nessa receita são os seguintes: 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de amido de milho, 1 colher de fermento em pó, 7 colheres de sopa de adoçante, 1 colher de chá de emustabe, 1 pitada de sal, 4 gemas e 4 claras, 1 copo duplo de suco de maracujá. E quais que são as diferenças desses ingredientes para o bolo que é feito na casa das pessoas que não são diabéticas, no caso? Tem um segredo mesmo. Esse bolo, ele tem todos os ingredientes normais de um bolo, né? Com exceção da troca do leite pelo suco de maracujá. E nós adicionamos como eu já falei, um segredinho, que é o emustabe. Emustabe é um preparado que você compra em casas que vende, normalmente casas de embalagens, que vende material para a confecção de sorvetes caseiros. Chama-se emustabe. E esse é um alimento não calórico? Qual que é a diferença dele? No caso do emustabe, o que se colocaria no lugar dele? Não, a finalidade do emustabe é para dar a estrutura ao bolo. Normalmente quem dá estrutura ao bolo é o açúcar em um bolo normal. Como nós não vamos usar o açúcar, nós trocamos o açúcar pelo adoçante, então nós temos que ter uma estrutura. E essa estrutura quem vai dar é o emustabe. Certo. E qual que é o processo de preparo? O que vem primeiro? É um processo de preparo normal para bolo. Não tem diferença nenhuma de qualquer bolo caseiro. Primeiro bate a clara, qual que é? O método que a gente utiliza é o seguinte. Modo de preparo. Então nós vamos primeiro bater a clara em neve e vamos reservar. O primeiro que a gente bate, mas é o último a ser adicionado. Isso, nós vamos agora reservar a clara. Nós já vamos então misturar os ingredientes, bater as gemas com sal e o emulsificante. Acrescentar aproximadamente 1/4 do suco de maracujá aos poucos. Acrescentar também o adoçante e continuar batendo até formar um creme. Adicionar o restante dos ingredientes, isto é, o suco, a farinha de trigo, o amido de milho e o fermento. Bater mais um pouco. Incorporar as claras em neve da massa. Assar em forno moderado por 20 minutos aproximadamente. Usar tabuleiro de 23 por 34 centímetros. Aí, Valéria, depois do bolo tá no forno, quem quiser fazer uma calda, como é que é isso? A calda é interessante porque ela dá um toque especial pro bolo. Além da aparência, ela dá aquele gostinho ácido do maracujá. Então o gosto fica bem acentuado, fica bem saboroso. Então o preparo é extremamente simples. Calda para cobertura. Ingredientes: meio copo de suco de maracujá, polpa de um maracujá com semente, 1 colher de chá de amido de milho, 3 gramas de adoçante à base de aspartame. Modo de preparo: misturar os ingredientes e levar ao fogo até o cozimento do amido. E nós vamos adicionar, por último, o adoçante. Como nós vamos usar o aspartame e o aspartame não pode ir ao fogo, porque ele perde o poder adoçante dele, nós então vamos adicionar depois do forno desligado o aspartame. Rendimento 24 porções.